Levítico capítulo 26. Os irmãos perceberam que nós estamos aí chegando ao final. Parabéns para você que está aí persistindo no estudo. Quem assistiu todos, não perdeu um? Tem alguém que não perdeu nenhum? Vieram todos? Não perdeu nenhum, Anilton. Um só. Parabéns. Bacana. No próximo quarto, só perdeu um. Viu, mas eu acho que você perdeu mais de um. Não sei. Será que eu estou enganado? Não, é porque eu observo a frequência de vocês e eu guardo. Tem uns, principalmente, que participam, não esqueço. Mas talvez, espero que eu esteja enganado. Mas, de qualquer jeito, a frequência sua foi maravilhosa. Estou dizendo isso por falar, viu, Vilma? Me veio aqui à mente. Eu acho que sim, mas eu posso estar errado. É mais provável que eu estou errado e você esteja certo. Gente, depois nós vamos entrar no livro de Números. Então, está faltando apenas um capítulo. Dependendo do conteúdo desse próximo capítulo, a gente vai fazer uma recordação rápida e fecharemos com chave de ouro o livro de Levítico. Venha preparado próxima quarta-feira, assim, dê uma passada de olho nos estudos, uma passada de olho no livro todo, tá bom? Uma sugestão que eu queria dar a vocês, venham afiados no Levítico. Uma sugestão, venham afiados, dá uma lida, algumas coisas que o pastor repetiu muitas vezes, não. E a gente vai fazer um culto bem interessante na próxima quarta-feira, numa recordação boa nesse sentido, para a gente aproveitar melhor esse tempo. Amém? Levítico capítulo 26. É um texto muito longo. Eu não vou ler todo o texto. À medida que... Não vou ler todo o texto de uma vez. Então, à medida que nós formos expondo o texto, nós vamos lendo os versículos. Eu vou ler os textos básicos que estão aí na folha. Tem 2 textos aí na folha que eu vou ler. São os textos básicos e principais aí de todo o capítulo. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então... Eu não transcrevi o resto do texto de propósito. Você vai entender aí no decorrer da mensagem o que vem após o então. Se é uma condicional. Se você andar nos meus estatutos, se vocês andarem, e se vocês guardarem os meus mandamentos e cumprir, então vai acontecer alguma coisa. E todo o capítulo de 26 de Levítico, ele está exatamente dentro dessa linha de raciocínio. Se cumprirmos os mandamentos, então acontecerá isso. Se não cumprirmos os mandamentos, então acontecerá aquilo. Se cumprirmos os mandamentos, receberemos bênçãos. Se não cumprirmos os mandamentos, receberemos as maldições. Amém? Vamos continuar a leitura. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei no meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei Deus, e vós me sereis por povo. Eu vou repetir esse texto, porque ele é muito importante dentro da ideia central do texto. Para vós olhareis. Preste atenção nas frases. O que é que Deus está dizendo? E para vós olhareis. E ainda mais, vos farei frutificar. E ainda mais, vos multiplicarei.
E ainda mais, confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. Mais uma vez, a ideia da presença e da manifestação de Deus aqui se repete. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós. Porém, o meu tabernáculo significa eu estarei presente no meio de vós. E a minha alma de vós não se enfadará. Olha que palavra interessante que Deus está dizendo para o povo. E a minha alma de vós não se enfadará. O que é enfadar? Cansar. Ficou enjoado. Rejeitar. E ainda mais Deus diz, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Amém? A ideia central desse capítulo. Bênçãos pela obediência em decorrência da fé em aceitação ao conhecimento do Senhor. E maldição pela desobediência decorrentes da rejeição ao conhecimento do Senhor. Nós estamos no fim da divisão de Levítico que trata da prática da santidade. Os últimos capítulos de Levítico, Deus está orientando o povo acerca dos diversos aspectos da vida. Com isso, Deus está dizendo para eles que requer do seu povo santidade em todas as áreas da sua vida. Por isso você vê aí nos últimos capítulos orientações em todos os aspectos. Desde a relação marido e mulher, a relação pai e filho, a relação empregador-empregado, a relação com o governo, a relação de comércio, as relações entre parentes, a relação com a vida na prática, higiene, enfim, tudo que você imaginar, que você pensar, Deus trata nesses últimos capítulos, enfatizando, deixando claro que Deus quer santidade não apenas no sacrifício ou no ato do sacrifício, mas em todas as áreas da vida. Trazendo isso para nós é como se Deus estivesse dizendo para nós, nós aplicamos para nós, eu quero santidade de vocês, não é só a hora que vocês estão reunidos no culto na igreja. A santidade é em todas as áreas da vida. Quando você for embora, quando você estiver no trabalho, quando você estiver no seu dia a dia, quando você estiver comprando e vendendo, quando você estiver no relacionamento familiar, no relacionamento entre parentes, enfim, no relacionamento com o governo, com o Estado, em todas as áreas, Deus requer santidade integral. A mensagem dessa parte do Levítico é essa. E agora nós estamos no capítulo 26, já no término, que pode ser dividido aí da seguinte maneira. Do versículo 1 e 2. Novamente você encontra uma admoestação contra a idolatria. Muitas vezes você encontrará isso no livro de Levítico, já encontrou. A exortação à idolatria contra a idolatria é constante. Vez por outra, Deus está lembrando o povo disso. Depois, Deus fala das bênçãos decorrentes da obediência aos mandamentos. E aí você vê nos versículos que eu transcrevi aí, o resumo dessas bênçãos. Deus diz que vai olhar para o povo, Deus diz que vai fazer frutificar, Deus diz que vai fazer multiplicar, Deus vai confirmar a aliança. Depois, na outra parte, na parte seguinte,
Deus também fala dos castigos da desobediência. Do mesmo modo que ele diz das bênçãos decorrentes da obediência, ele enfatiza também o castigo que pode sobrevir com o povo se o povo desobedecer os seus mandamentos. No final do capítulo, Deus dá ao povo uma chance de restauração. Ele diz: se vocês me desobedecerem, mas contudo se arrependerem, então aí eu vou novamente abençoá-los e vou fazê-los prosperar. Então, em síntese, o capítulo todo traz essa divisão. Por isso nós demos o título aí para o capítulo: Bênçãos e Maldições, Escolhas e Consequências. A primeira parte do texto, admoestação contra a idolatria, versículo 1 e 2. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Então, a primeira parte desse capítulo, Deus está aqui trazendo novamente a admoestação quanto ao perigo da idolatria. O que é idolatria, afinal de contas, nesse sentido aqui bíblico? Em termos gerais, idolatria é falta de dependência no Deus invisível. Quero frisar isso. Falta de dependência no Deus que você não pode ver. E que não pode e não aceita ser representado de nenhuma maneira. Sempre, desde o início da história do homem, esse foi um dos grandes desafios do homem. Adorar, crer, se submeter e confiar num Deus que não é palpável, que não pode ser visto, que não aceita ser representado de forma alguma. Desde o início, esse foi um problema sério. Até porque sempre esse povo esteve cercado de outras nações completamente idólatras, que estavam acostumados e que era uma coisa cultural até, representar os seus deuses através de figuras, de objetos, de imagens. As nações que sempre estiveram ao redor do povo de Israel tiveram, sim, essa prática, que nós chamamos de nações pagãs. Mais do que representá-los com figuras e imagens, esse povo tinha mais de um Deus. Então você vai perceber que desde o início da revelação bíblica, Deus trabalha o povo dessa maneira. Olha, eu sou o único Senhor. E isso o povo precisava colocar dentro do seu coração, dentro da sua alma. Não existe muitos, como os vizinhos dizem ter. Só existe um, eu sou o único. E eu não aceito ser representado por imagem. É muito interessante esse assunto. Eu tenho que me controlar, porque senão eu me desvio do tema. Sabe por quê? A princípio, quando a gente pensa nisso, você pensa o seguinte: olha, era mais difícil, então, para o povo de Israel adorar a Deus, porque eles não podiam ver, não podiam representar. No entanto, a gente não pode esquecer, e nós frisamos isso no livro de Êxodo, quando Deus ordenou a construção do tabernáculo, Deus disse assim: vocês vão fazer o tabernáculo porque eu vou habitar, eu quero habitar no meio de vocês. Então,
Não que a gente estivesse querendo aqui defender a Deus, porque Deus não precisa de defesa, mas, ao mesmo tempo que Deus diz assim, eu não quero ser representado, e eu sou único, Ele é o único também que se manifesta e que habita no meio do povo. Ele é o único. Ele é o único que constantemente vem e fala. Ele é o único que constantemente está dando mostras através de sinais e prodígios de quem Ele é. Preste atenção numa coisa. O povo viveu 400 e poucos anos, os estudiosos falam de 400 a 450 anos no Egito. Uma nação completamente idólatra, cheia de ídolos, representados por imagens e tudo. No Egito adorava-se mosca, adorava-se animais, adorava-se piolhos, adorava-se rã, adorava-se tudo que você imaginar, era Deus. Adorava-se o rio, adorava-se tudo. O povo viveu 430 anos nesse contexto. Quando esse povo sai do Egito, aquele processo de saída do Egito, Deus deixa muito claro para eles o seguinte: eu sou o único e eu vou mostrar para vocês que eu sou mais poderoso do que todos. Vocês terão prova de que eu sou mais poderoso. Por que Deus faz isso? Para que esse povo já começasse a conhecer esse Deus. E Deus está oferecendo para eles como que um contraste. Falou assim, olha, vocês viram esse povo me adorar, a nação egípcia adorar muitos deuses, mas vocês vão adorar um só. Talvez passasse pela cabeça dos israelitas assim, será que o nosso Deus é mais forte do que o deles? Então, quando esse povo sai, antes desse povo sair, ou no processo de sair, o que Deus faz? 10 pragas. Uma praga confrontando cada Deus. Que às vezes a gente acha que as pragas existiram aleatoriamente. Não, as pragas existiram com propósito de Deus mostrar para o povo de Israel e para os egípcios que Ele era o único Deus e o Deus Todo-Poderoso. Então, praga por praga, é como se Deus estivesse confrontando, como se estivesse, não, é Deus confrontando um Deus dos egípcios. E derrubando a fé egípcia. E ao mesmo tempo erguendo no coração do povo de Israel a fé no único Deus vivo e verdadeiro. Mas aí preste atenção numa coisa, isso é maravilhoso. O povo sai do Egito festejando, né? O nosso Deus é mais forte. Derrubamos pelo menos 10 deuses deles e sai numa boa. De repente, o que acontece? Eles se deparam com a grande dificuldade, que é o Mar Vermelho diante deles, o inimigo ao encalço deles. E nesse momento, o que você percebe? Como a fé daquele povo ainda era frágil. Porque no primeiro aperto, o que eles fizeram? Moisés, não é melhor a gente voltar? Não é melhor a gente voltar? Moisés, que Deus é esse que a gente não vê? Que Deus é esse que só fala com você? Como é que é esse negócio? Será que você não está doido? Tirando a gente lá do Egito dessa forma? Será que não foi sorte sua não, Moisés? Moisés, você na verdade é um irresponsável. Porque você nos tirou de lá, estava tudo bem, família, comida. Lá a gente sofria um pouco, mas pelo menos tinha comida na panela toda hora, carne boa. Agora aqui, Moisés, você trouxe a gente foi para morrer, você é um irresponsável. E aí Deus faz o quê? Chama Moisés e fala, vem cá, Moisés. Eu fiz um pacto com você lá atrás e eu não vou voltar atrás. Você vai saber quem eu sou, Moisés, e o meu povo também. Levanta a mão aí e manda o mar se abrir. Moisés tem outra alternativa, Daniel? Tem não. Você está pensando que Moisés era um campeão da fé? Não era isso tudo, não. Igualzinho eu e você.
Mas Deus é tão bom que às vezes Ele coloca a gente de uma maneira que não tem outra a não ser obedecer a Ele, né? Moisés vai e obedece a Deus e Deus faz um milagre extraordinário. Aí o povo passa pé enxuto, pensando o seguinte: foi mais uma tacada de sorte desse Moisés, hein? É o vento que está soprando, deu sorte. E aí, no mesmo instante, o vento bate de novo, mata todo o exército egípcio, e esse povo começa a caminhar no deserto, feliz da vida. Esse Moisés não é fraco não, hein? E aí vem a fome no deserto, Pelosi. O que eles fazem? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Vamos voltar para trás. Essa história se parece com quem, gente? É, isso aí, com nós mesmos. Agora, esse povo aqui, vamos voltar aqui, né? Deus está, com tudo isso, Deus está dizendo assim: olha, eu conheço vocês. No primeiro aperto, vocês vão fazer deuses de novo, igual eu disse para não fazer. Então, eu estou avisando. Eu não aceito isso. Talvez alguém pudesse dizer: não, mas Deus já falou isso tantas vezes. Moisés, de novo, esse negócio de idolatria, a gente sabe, Moisés. Sabe, né? Mas Deus sabe que o povo, com muita facilidade, se esquece. E aí, não sei, aí já é nossa dedução. Talvez Moisés tivesse lembrado o povo o seguinte: olha, não tem muito tempo atrás, quando eu subi no monte para receber a lei de Deus, vocês ergueram um bezerro de ouro. Não tem muito tempo, vocês se esqueceram. Deus, aí você entende a raiz do que é a idolatria. A idolatria, às vezes a gente trata a idolatria de uma maneira superficial. Idólatra é só quem se curva diante de uma imagem que ele desenhou, que ele fez, que ele pintou, que ele comprou. Você está enganado. O perigo da idolatria é muito maior para quem está no povo de Deus do que quem está fora. Amém? Não deu para entender? É muito maior para quem está no meio do povo do que quem está fora. Porque talvez você dissesse assim: pastor, a idolatria era um problema do pagão. Por que Deus está falando isso aqui para o povo? Porque o problema da idolatria era muito sério no meio do povo de Deus. Porque com muita facilidade eles desconfiavam de Deus. Eles desconfiavam que Deus era realmente o Deus provedor. Desconfiavam que Deus realmente era o Deus que cuida. Desconfiava que Deus realmente é o Deus que honra a sua palavra e que não volta atrás. Porque os deuses pagãos, eles eram de veneta, vamos dizer assim. Tinha hora que eles estavam do jeito, tinha hora que eles estavam do outro. Mas Deus não. Deus não mudava o seu caráter. Mas o povo ficava desconfiado. Espera aí. Deus fez uma aliança conosco e Ele requer que a gente crê nos seus mandamentos. Mas nós pisamos na bola nos mandamentos. Então agora Deus vai mudar a história. Ele vai mudar com a gente. Ele vai largar a mão da gente. Ele vai desistir de nós. E aí Deus fala assim: não. Eu tenho um pacto com vocês lá atrás, eu não mudo. Eu vou com vocês até o fim. Amém? Então, a idolatria, meu querido irmão, é isso. É você, durante a sua caminhada rumo à terra prometida, que é a nossa caminhada, você desconfiar do Deus invisível e começar a confiar em outras coisas. E aí, nesse sentido, pode surgir inúmeros deuses na minha vida, na sua vida. Eu posso adorar pessoas, eu posso substituir a minha confiança em Deus em pessoas, eu posso substituir a confiança em Deus no dinheiro, eu posso substituir a confiança em Deus na minha própria confiança.
Quem não crê em Deus e não coloca nele a sua confiança, crê em quê? Porque não existe nenhum ser humano na face da terra que possa dizer com honestidade, eu não creio em nada. Mentira. Quem fala que não crê no Deus que a Bíblia revela, é porque ele já ergueu um Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Você pode levantar algumas ideias. Primeiro, ele mesmo é o Deus dele. Para que eu preciso de Deus? Orar? Para que eu preciso orar? Para que eu preciso... Não, eu mesmo resolvo meus problemas. Eu mesmo resolvo meus problemas. Não preciso ficar igual esses crentes aí, não. Orando. Não. Eu mesmo resolvo meus problemas. Já tem um Deus na vida dele, ele mesmo. E aí, quando entra o dinheiro na parada, o negócio fica mais complicado, porque o dinheiro dá a sensação de poder, e a pessoa fala assim, além de eu ter capacidade própria, eu ainda tenho dinheiro, eu tenho poder. E às vezes ele tem prestígio também, ele tem dinheiro, ele tem prestígio, então ele tem poder. Autossuficiência. Pronto, aí é um prato cheio. Qualquer coisa com que a gente está vendo na mídia aí é mera coincidência. Estou acima do bem e do mal. Porque eu tenho fama, eu tenho prestígio, eu tenho poder. Para que eu preciso temer a Deus? Na hora eu dou um jeito. Isso é idolatria. Isso pode acontecer na vida da gente, queridos? De uma forma menos visível. Às vezes só eu e Deus sabemos. Às vezes eu estou na igreja, estou cantando e estou louvando a Deus, mas eu estou a um passo da idolatria, que eu estou ali somente numa atividade religiosa. Porque, na verdade, meu coração já está duvidando muito tempo desse Deus. Mas eu estou aqui firme para manter a aparência. Entenderam, irmãos? Quando a gente fala em idolatria, a gente para de olhar para o quintal dos outros e olha para o da gente. Porque a idolatria pode acontecer de uma forma escandalosa no meio do próprio povo de Deus. E a nossa responsabilidade é maior, porque nós temos a revelação desse Deus. Nós já temos provas suficientes de quem é o nosso Deus. Nós não podemos sair daí. Então Deus gasta mais uma vez o tempo para exortar o povo, para fazer o povo lembrar que ele é o mesmo do começo, que ele não mudou, que ele tem um pacto com o povo, que ele não vai desamparar esse povo, e não precisa de vocês duvidarem ou fazerem deuses, porque eu estou com vocês do mesmo jeito até hoje, e vou continuar. Nós precisamos lembrar disso sempre, né, irmãos? Amém? Precisamos lembrar disso todo dia de manhã, né? Acordou? Opa! Vem a segunda parte do texto. Eu fiz uma inversão por uma questão didática. Primeiro eu estou falando da desobediência e depois eu falo da obediência. No texto vem ao contrário, fala da obediência e depois da desobediência. A ordem dos tratores aí não vai alterar nada. Desobediência, a causa da maldição. A aliança de Deus com os israelitas, firmada no Monte Sinai, tinha duas regras, ou dois princípios básicos. Deus estabelece as promessas e estabelece também compromisso. E Israel, ou a Israel, o seu povo, cabe aceitar com fé obediente. Então Deus chamou o povo no começo para uma aliança. É mais ou menos o que acontece no casamento. Só para a gente ter uma ideia. Duas pessoas aqui estão fazendo um pacto. Pacto tem responsabilidade, tem compromisso e tem também os benefícios.
Deus deixou claro. Eu serei o Deus de vocês, cuidarei de vocês, sustentarei vocês. E vocês, da parte de vocês, cabe me obedecer e andar nos meus mandamentos. Entendido? Entendido, Senhor. Vocês concordam com isso? Você vai ver lá, nós estudamos isso nós estudamos isso enfaticamente lá no Êxodo. Deus não obriga o povo a celebrar a aliança, o povo faz voluntariamente. Moisés deixa claro e o povo se apresenta para Moisés e diz: Moisés, nós estamos dentro, pode contar, nós queremos esse Deus. Então o que Deus está pronunciando aqui já fora dito anteriormente. Deus, na verdade, está recordando, trazendo a memória do povo. Olha, lembra o pacto que nós fizemos lá atrás? Ah, é mesmo, senhor? Então, aquele pacto tem duas condições. Tem a minha parte e tem a parte de vocês. Se vocês não obedecerem, vocês vão ter problema. Em todas as áreas da vida de vocês. Vocês viram aí o texto, como é problema com força? Olha aí o texto para você ver. Versículo 14 em diante. Versículo 16. Então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, medo, insegurança. A desobediência gera insegurança. A tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a... Os irmãos estão me acompanhando aí na palavra? Consequência da desobediência. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Vocês vão perder as batalhas. Vocês vão ficar doentes. E os que vos aborrecem, assenhorear-se-ão de vós, palavra difícil, hein? De vós, vocês vão se tornar escravos e vão tornar-se fugitivos, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. A história do crente que conhece a palavra, mas insiste em desobedecer. Deus reforça o castigo para ver se acontece o que está no versículo 19. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos definharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste por meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Tá bom aí, gente? Já deu para ter uma ideia? Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Bom, deixa eu perguntar, o que vocês acharam mais interessante nesse texto? Eu vou colocar a minha ideia para você, mas eu quero ouvir de vocês. Nessa leitura aí, o que você achou assim mais interessante? Ó, Julinho, aqui o Cássio quer falar. O que vocês acharam interessante nisso aí?
O pastor, até uma dúvida. Sim. É tísica? É. O que é isso, pastor? É uma febre. Tipo uma febre amarela, uma coisa assim. Não é tisica não, viu? É tísica. Isso era o Aedes aegypti da época, né? É mais ou menos isso. O que vocês acharam interessante? Só um minutinho que o microfone vai chegar para os nossos irmãos da internet participarem. O que eu achei interessante é que a leitura sintetiza no que você fez aqui, bênção e maldição. Certo. Não obedece, 7 vezes mais aí. Aham. O que vocês acharam interessante aí? Se não arrepender, piora. Você está esquentando no que eu queria falar. Se não arrepender, pode falar. Se não arrepender, a situação fica bem pior. sim. Os castigos são maiores. Qual a conclusão que você chega disso? Que um dado momento você vai ter que mudar de caminho. Você está esquentando, vai lá. Você vai ter que retornar a obedecer. Continua no seu raciocínio. Ou você obedece, ou você morre. Pode falar, querida. Você acha interessante? É a longanimidade de Deus. Amém. É isso que eu queria que vocês vissem. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele é mau? Não, Ele está dizendo assim, ó, eu vou insistir com vocês. Eu não vou desistir de vocês na primeira vez, não. E para vocês, porque, gente, o que acontece com o homem no pecado? Um processo chamado cauterização. Cauterização é uma coisa que a gente conhece que acontece com a ferida, né? Cria uma casca superficial. Perde a sensibilidade. Mas lá por dentro, o problema continua. A casca é só engano. O que acontece quando Deus fala conosco? Em todos os tempos foi assim, nós vamos resistindo, nós vamos criando resistência. Resistência. A nossa consciência vai se acostumando e não vamos dando ouvido ao Espírito Santo, não vamos considerando mais a gravidade do pecado, do erro, e nos acostumamos. E Deus, sabendo disso, Deus fala assim, então eu vou jogar mais castigo para tirar você dessa insensibilidade, para quebrantar você. E, infelizmente, às vezes, a gente sabe que a gente precisa chegar nesse ponto. A gente que eu digo natureza humana. Não é? Por causa da bondade e da longanimidade de Deus. Se Deus desistisse da primeira vez de nós, hein? Vamos falar das coisas melhores agora. O versículo 40 e 46 fala do caminho da restauração. Como se não bastasse Deus deixar claro a sua longanimidade, a sua paciência, aí no versículo 40, 46, ele diz acerca do caminho da restauração. Mas, no versículo 40, se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e eu vos fiz entrar na terra de seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei do quê? Da aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tornarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Há umas expressões bíblicas muito interessantes, né? Deus diz da sua alma se enfadar da nossa vida,
mas ele diz também de nós nos enfadarmos dos estatutos dele. Enfadar dos estatutos de Deus é sinal de que o pecado chegou num ponto difícil de retorno. Eu falei isso aqui algumas vezes para os irmãos. A gente vai vivendo, não só aprendendo com a palavra, mas a experiência própria. Sinal de que a coisa não vai bem é quando os nossos ouvidos não querem ouvir a palavra. Sinal de que a coisa não vai bem é quando os nossos ouvidos não querem ouvir a palavra. Mas normalmente a gente não diz isto de uma vez só. Normalmente a gente não sai da presença de Deus de uma vez só. A gente inventa desculpas. Dá uma sede na hora da pregação, dá uma vontade de ir no banheiro, o telefone celular toca, eu tenho um compromisso e eu fico só até na hora da pregação. Eu tenho um cargo na igreja que não requer de mim que eu me ausente na hora da pregação, mas justo na hora da pregação eu saio. E quando alguém chega para mim e fala assim, ô Daniel, você não estava no... Você saiu na hora da pregação. Não, mas eu estava pegando umas cadeiras lá no fundo, rapaz. Eu não vou continuar falando com você, que você já se justificou, você estava trabalhando na obra. Amém? Não, os irmãos pegaram, o pastor precisa ser mais claro. Hã? Oi? Não entendi. Marta e Maria. Marta e Maria talvez se encaixassem nisso aí. O que eu estou querendo dizer para os irmãos, nós que estamos na igreja há muito tempo, líderes da igreja, precisamos tomar cuidado com isso. Que a gente começa a achar que sabe demais. Começa a se tornar soberbo. Entendeu? A gente começa a achar que, não, isso aí não me alcança. Não, isso aí eu já sei. Não, o pastor está falando disso de novo. De repente você está no banco e você começa a corrigir tudo que tem na igreja e na vida dos outros. E você se torna o centro. Entenderam? Isso é para nós que já estamos na igreja há muito tempo. Líderes. Meu irmão, conserva algumas coisas na sua vida. Eu já disse isso para os irmãos aqui uma vez. Pode ser detalhismo, mas é um conselho que eu te dou. Você vem para a igreja, traz no seu bolso uma caneta, um lápis, o que for, e anota o que Deus falou com você. Pois durante a semana você dá uma olhada, ora. Hoje a gente só vem na igreja uma vez por semana, quando máximo 2. No máximo, 2 vezes por semana. Quando a gente senta, abre a Bíblia e entende assim, Deus vai falar comigo. 2 vezes por semana, 40, 45 minutos só. É pouco tempo demais, gente, se você for parar para pensar. Então, esse momento é o momento que eu, que já estou na fé há muito tempo, não posso esquecer, eu não posso vacilar. Eu tenho que anotar o que Deus está falando comigo, porque Deus vai tratar pessoalmente comigo. Ele trata pessoalmente conosco. Então, hoje à noite, nós estamos aqui diante da palavra, Deus falou uma coisa para o Daniel, falou uma coisa para o Belô, falou uma coisa para o pastor Eduardo, falou uma coisa para o Cássio, falou para mim, falou uma coisa para cada um de vocês. Saindo daqui, o que você vai fazer com isso? Ou vai ficar na mesma? A gente que está na igreja há muito tempo, a gente acha que falou foi com os outros, não foi comigo. Entenderam, irmãos, o problema? Aí eu fui eleito presbítero, eleito diácono. Eu tenho todas as razões para sair do culto. Aí eu canto na igreja, ministro a música na igreja, canto, toco, eu tenho todas as razões para sair. É onde a gente vê problemas de escândalo na igreja com pessoas que já estão há muito tempo na fé. E aí você passa assim, mas por quê? O cara está na fé há tanto tempo. Não, ele não estava na fé há muito tempo, não, ele está na igreja.
mas ele já saiu da fé já há algum tempo. Entenderam, irmãos? Então, gente, abriu a palavra, se quebranta na presença de Deus, chora na presença de Deus. Fala, Deus, fala comigo que eu sou um miserável, eu não sei nada. Fala comigo. E quando Deus falar com você, abaixa a cabeça e fala, Deus, eu precisava tomar essa porretada. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor colocou coragem na boca do pregador para ele me dar essa porretada. Que eu estava precisando de uma porretada dessa. Estava precisando de um cajado na cabeça hoje. Obrigado, Senhor. Porque o irmão exorta a gente, né, na palavra, às vezes corrige, a gente acha ruim. Por causa da nossa soberba. E às vezes a gente vai na presença de Deus assim, cheio de soberba. Então aí Deus precisa quebrantar a gente, graças a Deus pela longa paciência de Deus. Estou dizendo isso, queridos, porque nós estamos aqui para crescer juntos e para aprender. E nós somos líderes na igreja. Aqui 99% é líder. E a gente precisa estar esperto com isso, porque o diabo ele vai pegar, somos nós. Ferirei o pastor e espalharei o rebanho. Então eu ferirei o líder. Se você é líder, ele vai pegar você. Ele está atrás de você para ferir o resto. Porque se derrubou você, já derruba uns 50 de uma vez. Escandaliza uns 50 de uma vez. Então ele está aí no nosso encalço. Então a gente precisa voltar à simplicidade. A gente precisa manter a simplicidade e quem perdeu precisa voltar. Diáconos e presbíteros, cuidado, nós precisamos manter essa simplicidade, de abrir a palavra e estudar. Estou falando de diácono e presbítero porque nós somos alvos. Pastor, então, tem um pastor pregando, você pode saber, o pastor Honório está com uma canetinha, um papel aqui na frente, anotando tudo. Pode ser quem for. O Alisson termina a pregação, segunda-feira ele chega para mim, terça, pastor, como é que eu fui? Falei, Deus te usou na minha vida, você falou isso. Aí nem pastor não é? E daí que ele não é pastor? Eu, porque sou pastor, Deus não vai usar ele na minha vida? Que isso? Não, vai usar do mesmo jeito. Estou ali como ovelha, para tomar uma pancada também. Então anoto. Você quer me tirar da paz, é você me atrapalhar na hora da pregação da palavra. Aí você me tira a paz. Conversa atrás de mim na hora que eu estou ouvindo a palavra. Jesus. Eu acho um absurdo o crente conversar quando tem alguém pregando. Eu não entendo. Isso não cabe na minha cabeça. Você pode me achar radical, mas Deus está falando comigo, hein? Eu tenho que anotar. Quem falou que eu já sei tudo? Sei nada. Sei nada. Pior do que todos. Então, essa simplicidade, meus amados, a gente precisa estar na presença de Deus sempre. Baixando a cabeça, Senhor, pode falar. Eu estou aqui. Não sei tudo, não. Pelo contrário, não sei nada. Então, esse endurecimento, graças a Deus, por causa da bondade de Deus, que tenta 1, 2, 3 e 4. Porque às vezes eu vou me tornando duro demais. Amém? Vocês não falaram amém? Vamos falar da melhor parte do texto. A obediência. Para a gente encerrar. No versículo 3 a 13, Deus fala das consequências da obediência. Parte nós já lemos. Olharei para vós, farei frutificar, multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Vocês comerão da colheita velha, e eu vou habitar no meio de vocês. A minha alma terá prazer em vocês, eu andarei no meio de vocês e vocês serão, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Essas são as bênçãos da obediência. A obediência na história da salvação. Qual a importância da obediência para a nossa vida cristã?
Qual a importância da obediência para a nossa vida cristã? No Éden, a obediência era a única condição de permanência. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele dá uma ordem e requer ou estabelece a obediência como condição para permanecer na presença dEle. A única coisa que Deus pediu, obediência, para permanecer na presença dEle. Isso no Éden. O que aconteceu? O homem resolveu desobedecer. E, portanto, ele colheu as consequências. Ele saiu da presença de Deus. No Calvário, por meio de Jesus, a obediência que Adão não conseguiu oferecer, Jesus faz. Jesus consegue. Adão foi o nosso representante no Éden e fracassou, mas Deus enviou a Jesus para ser o nosso representante, e esse sim não fracassou. Ele foi obediente até a morte de cruz. Essa deveria ter sido a meta de Adão, que não conseguiu cumprir. Deveria ter sido a meta de Israel, que não conseguiu cumprir. Deveria ter sido a meta de Davi, mas não cumpriu. Mas Jesus, sim, esse cumpriu plenamente o requisito principal, que era da obediência. Ele foi obediente até o fim. Não foi uma obediência relutante, desejando que houvesse outro caminho. Na hora mais difícil, Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice, contudo, eu me submeto à sua vontade. Não foi uma obediência mesquinha, na esperança de que talvez Deus ou o Pai o amasse mais porque obedeceu. Não foi uma obediência orgulhosa do tipo, ei, olhe para mim, eu vou conseguir. Não, foi uma obediência voluntária. A Bíblia diz, palavras do próprio Jesus, eu espontaneamente dou a minha vida. Foi uma obediência confiante. Jesus disse, porque me amaste antes da fundação do mundo. Foi uma obediência humilde. Jesus não se envergonhou de nos chamar irmãos. E essa obediência foi a sua alegria. Então, no Calvário, você tem a restauração da obediência ao seu devido lugar. O céu, final da história, a recompensa dos obedientes por meio de Cristo. Agora você sai do início, do meio e vai para o final da Bíblia e você lê o seguinte: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida. Por causa da desobediência, o homem saiu da presença de Deus, mas agora por causa da obediência, ele entra na presença de Deus novamente. Temos o pensamento nos capítulos 12 e 14 de Apocalipse, também dizendo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebam aí, guardam os mandamentos, obediência. Também o texto diz lá no 14:12, sobre a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Do início ao fim, da perda do paraíso, quando saímos da presença de Deus até a sua recuperação, permanece imutável a lei. A lei não mudou. É somente a obediência que permite acesso à árvore da vida e ao favor de Deus. E se você indagar o que provocou essa mudança entre a desobediência inicial de Adão, o qual fechou o acesso à árvore da vida, e a obediência final, que proporcionou o retorno a ela, então no meio do caminho você vai encontrar Jesus, o Calvário. Amém? A obediência na história da salvação nos 3 momentos. No Éden nós perdemos, no Calvário Jesus restaurou, e o céu nos assegura
que lá estaremos, a palavra nos assegura que lá estaremos por meio da obediência. No meio à cruz de Cristo, diz o texto, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E você perceberá que a redenção de Cristo consiste na restauração da obediência ao seu lugar apropriado. Paraíso, Calvário e céu, todos proclamam uma só voz: Filho de Deus. A primeira e a última coisa que teu Deus requer de ti é simples, total e imutável obediência. Vamos para a conclusão. A beleza da nossa salvação em Cristo consiste no quê? Ele nos reconduziu à vida de obediência, que é a única forma de nós, como criatura, darmos a Deus a glória que lhe é devida. A verdadeira prosperidade é o resultado de um correto relacionamento com Deus e da sua obediência à sua palavra. E que obedecemos a Deus não para sermos abençoados, mas porque o amamos com todo o nosso ser e com toda a nossa alma. Pergunta para os irmãos: somos salvos pela obediência? Qual o papel da obediência na nossa salvação? Pergunta boa, hein? Para quem dá aula de escola bíblica. Qual o papel da obediência na nossa salvação? Nós somos salvos é porque obedecemos a Deus, Daniel? Somos salvos que obedecemos a Deus, Cássio? Somos salvos por quê? Hã? Somos salvos de que maneira? Isso tudo voou. Presta atenção, por favor, na pergunta que é boa, hein? Você vai ser salvo porque você vai obedecer a Deus? Não. Como o senhor escreveu aí, obediência é uma forma de a gente glorificar a Deus perante os homens. Agora, a salvação é pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Qual o lugar da obediência na nossa salvação? Boa essa. É, Beloso, e essa é boa. Obediência é? Nós somos salvos pela obediência? Sim, pela obediência de Jesus. Somos salvos pela obediência de Jesus. E é porque nós cremos nisso que nós somos capacitados e somos levados a obedecer com todas as nossas forças. E o que Cristo fez por nós na cruz nos ensina que jamais seríamos obedientes o suficiente para merecermos a salvação. Não, amém ou não? Tranquilo? Eu compliquei o negócio? Vamos lá de novo. O pastor tem que descomplicar, não é para complicar, não. Eu formulei, foi para complicar mesmo. Reformular a pergunta. Eu perguntei qual é o lugar da obediência na nossa salvação. Vocês responderam certo. Nós somos salvos pela obediência de Jesus. Nós não somos salvos por causa da nossa obediência. Vocês estão certos. Deus não mudou nada. No começo ele exigiu obediência. E ele foi até o fim exigindo obediência. Só que quem cumpriu essa obediência? Jesus. Aí você fala o seguinte, agora vai complicar, bacana. Pastor, mas salvação não é pela fé? Pois E aí, pastor, sai dessa. A obediência é uma confirmação da nossa fé. A nossa obediência é a confirmação da nossa fé. Boa, boa. Respondeu, então estragou tudo.
Pensei que vocês iam demorar a responder. Isso mesmo, Anilton. Obediência é o lado concreto da fé. Quem tem fé, obedece. As duas coisas na palavra não andam separados. Quem tem fé, obedece. A manifestação concreta da fé é a obediência. Uma vez um pastor usou uma ilustração que é simples, mas eu achei interessante. Suponhamos que nós estejamos precisando de uma boa grana. E aí eu falo para você assim, olha gente, eu trouxe 10 mil reais lá no carro, está aqui a chave do meu carro, pode ir lá pegar. Só abrir o porta-luva, está lá. Aí vocês vão olhar para mim e falar assim, será? Eu acho que o pastor está brincando. Ele vai dar 10 mil reais para nós? Não, acho que não. Mas você está precisando muito de 10 mil reais, vai resolver sua vida. Aí você fica no banco assim, eu vou lá, pegar esses 10 mil reais e resolver o meu problema? Ou vou passar o maior carão, chegar lá não vai ter nada. Se você confiar em mim, você vai. Se você não confiar, você continua duro e pobre. E devendo. E vai perder o sono. Certo? A diferença está só numa coisa. Você se levantar do banco, pegar a chave e ir lá. Aí você vai falar assim, pastor, mas só ir lá no carro e abrir? Deve ter um segredo desse carro. Aí eu vou falar para você, não tem segredo nenhum, só você apertar lá e abrir. Você fala, pastor, mas não é possível. Seu carro deve estar a 1.000 quilômetros de distância, né, pastor? Eu falei, não, meu carro está aqui na porta, só você sair aqui. Ó. Aí você vai falar, pastor, mas é fácil demais. Eu falei, pois é. E você vai continuar falando isso comigo, e eu vou continuar com a chave aqui. Você duro e eu com dinheiro. Essa situação só vai mudar se você se levantar, pegar a chave e abrir. Mas isso depende só de uma coisa, confiança. O que vai mostrar que você realmente confia em mim? É você ir do banco e falar assim, pastor, a gente confia no senhor, mas nós vamos ficar aqui mesmo. O que vai demonstrar que você confiou? Quando você se levantou e pegou a chave e foi lá. E correu o risco de passar o maior carão. Mas você confiou, então você foi. Então, é uma ilustração grosseira, mas é mais ou menos o que acontece com a gente. A palavra de Deus diz, você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador e você será salvo. Aí você fala assim, mas é só isso? Isso é fácil demais. Mas eu acredito, eu creio. O que vai mostrar que você crê? Se a partir daí houver mudança na sua vida, se a partir daí você obedecer. E isso é que vai mudar, mostrar a sua fé. Por isso, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, querido irmão, a obediência continua sendo central na história do relacionamento de Deus com o homem. Mas nós não conseguimos obedecer a Deus para a nossa salvação. Mas Deus requer a obediência para a nossa santificação. E eu só posso obedecer a Deus para agradá-lo na santificação por meio de Jesus. Pastor, como que eu vou obedecer os mandamentos? Por meio de Jesus. Sozinho você não consegue. Pastor, como que eu vou viver essa santificação que a palavra de Deus pede? Isso é difícil. Por meio de Jesus. Como que eu vou virar as costas para o pecado? Deixar a minha vida de pecado? Deixar de desagradar a Deus? Como? Só se você passar pelo Calvário. Entre o Éden e o céu, nós temos que passar pelo Calvário. Lá no Calvário, você contempla o Calvário e fala assim, mas Jesus na cruz, por quê? E Jesus e Deus olha para nós, porque você não foi capaz. Eu enviei meu filho. Você aceita? Aí você diz, eu aceito. Eu falo, então, entra para o céu. Só que até você chegar no céu, meu filho, eu quero que você viva para me agradar. A partir de hoje você torna-se meu servo.
Aí você olha para Deus e fala, Deus, mas eu posso te agradar? Eu, um cara tão ruim, tão complicado? Deus fala, se você confiar no meu filho Jesus, você vai conseguir. Olha sempre para Jesus, que você vai conseguir. É lá da cruz que virá a força para você virar as costas para o pecado e agradar a Deus. E nunca mais ter prazer no pecado. Se você não olhar para o Calvário, não tem nenhuma chance. Toda religião que pula o Calvário, ela é engodo. Toda religião que pula o Calvário, ela é enganação. É religião, na verdade, humana. Fé sem Calvário é mera religiosidade. Quando você pula o Calvário, você diz que Cristo fez, você não precisa do que Cristo fez. Qual é o erro das seitas? Qual é o erro das seitas, das maioria das seitas? Elas pulam o Calvário. Acha que você pode chegar no céu e agradar a Deus por meio do seu esforço pessoal, seguindo uma série de normas e de estatutos e de mandamentos, você pode se tornar uma boa pessoa e Deus vai olhar para você e falar, você é um cara bacana, eu vou te abençoar. Toda proposta que pula o Calvário, ela vem do diabo. Cuidado. E mesmo que venha bonita. Quando você ouvir um pregador na televisão, no rádio, primeiro critério que você vai olhar é isso. Que lugar que está Jesus na pregação dele? Hoje eu vejo muita pregação que diz assim, venha para a nossa igreja que você vai ser salvo. Esse evangelho eu não quero, não. Esse não veio da palavra. A palavra nunca diz isso. A palavra diz que é o Calvário, é Jesus. Venha para o Calvário. E você vai ser salvo. Cuidado. Agora, venha para a minha igreja que você será abençoado e vai prosperar. Em linhas gerais é essa. Aí eu vou para a igreja, chega lá uma série de instruções. Faça isso. Faça aquilo. Deixa o pecado, deixa a prostituição, começa a trazer seu dízimo, começa a trazer isso e aquilo e uma série de coisas. Aí você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo. De repente sua vida melhora, porque você deixou o crime, você deixou a droga, você deixou o cigarro, você deixou a prostituição. Sua vida vai melhorar, naturalmente, vai melhorar. Você está economizando mais, você está sendo um melhor trabalhador. Só que tem um problema nessa história. Vai chegar uma hora que você vai se cansar. Se você não passar pelo Calvário, você se cansa. Entendeu, irmãos? Essa é a religião do esforço próprio. Você consegue. Vai que você consegue. Muda seus hábitos. Se você mudar seu hábito, para de beber, para de fumar, começa a vir à igreja, muda seus hábitos que você vai melhorar. Essa religião não é da palavra. Essa fé não é da palavra. Entenderam? Obediência baseada no meu esforço próprio. Mas a religião que fala assim, obedeça a Deus, porque você ama Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário para você. E a única coisa que Ele promete a você é a salvação. Promete a você também perseguição, promete a você que você vai ter... Alguns vão virar as costas para você. Promete a você que você vai perder alguns amigos. E promete isso para você também. Essa religião é boa. Essa igreja é boa. Que Jesus diz assim, no mundo tereis, mas tem bom ânimo. Jesus não disse assim, me obedeça que você vai ficar livre de todos os problemas. Ele nunca disse isso. Ele disse, me obedeça porque você me ama. Eu morri na cruz do Calvário por você. Você precisa de mais nada do que isso. Você não precisa de mais nada do que isso, a não ser saber que você é salvo, que você é minha ovelha, que eu morri por você. Você não precisa de mais nada do que isso. Ah, pastor, quer dizer que Deus não promete bênçãos aqui? Promete, sim. Se você servir a Jesus e andar na presença dele, naturalmente algumas coisas vão acontecer na sua vida, resultantes dessa comunhão com Deus. Mas
Continue obedecendo a Deus por amor a Ele, e nunca por causa das bênçãos. Quando você inverte a coisa, é problema. Quando você coloca a bênção no lugar daquele que abençoa, aí é problema. Tem muita gente que olha para a vida da gente, você fala assim para o irmão, estou passando um período de luta. Ele olha para você e fala assim, você está em desobediência com Deus, tem alguma coisa errada na sua vida. Já ouviu isso ou não? Esse evangelho aí está meio desequilibrado. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Foi vida fácil? Olha para a própria vida de Jesus. Foi vida fácil? Foi não. É isso que se chama evangelho da prosperidade, que vocês estão ouvindo falar tanto aí nos rádios, na televisão, que está uma confusão na internet, uma briga danada na internet. É isso que chama o evangelho da prosperidade. É quando a cruz não é o centro. Não é Deus, não é por meio de Jesus. Não é Ele que me leva a obedecer. Eu não obedeço por amor a Ele, eu obedeço por causa da bênção. E aí eu continuo fiel. Uma vez eu falei sobre dízimo e oferta na igreja, uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu vou até ofertar, mas Deus tem que dar um emprego para o meu filho. Eu já pedi vocês para orar. Se vocês orarem e meu filho tiver emprego, conta comigo. Eu ouvi isso. Eu falei, não é bem assim. Nós ofertamos, nós dizimamos, nós servimos a Deus, nós tocamos uma bateria, pregamos a palavra, dirigimos um coral, nós somos diáconos, somos presbítero, nós procuramos dar bom testemunho lá fora, nós procuramos abençoar a vida dos outros, ajudar as pessoas, tudo por amor a Deus. Se não for por isso, meu irmão, alguma hora você vai se cansar disso. Somente por amor a Deus. Não é para agradar ninguém. Não é para fazer bonito para ninguém, porque isso cansa. Uma hora você vai desistir. Porque a vida de dedicação a Deus requer sacrifício. Não requer? Vida de dedicação a Deus requer sacrifício, gente. Você tem que renunciar. Você nem sempre é compreendido, nem sempre é aplaudido. Então, se você fizer para agradar as pessoas, uma hora você vai desanimar. Mas se você fizer para agradar a Deus, você sempre vai ter gás. E aí vai acontecer uma coisa que você não entende. Quanto mais te persegue, mais você gosta. Quanto mais persegue, mais você gosta. Porque Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária.